Boa noite. Quero agradecer as palavras sempre exageradas, não se esqueçam, do padre... fugiu o nome agora. Que me apresentou de uma maneira tão generosa. Ao começar esta nossa conversa, eu estou vendo aqui um grupo tão numeroso e, no entanto, eu digo, pequeno resto. Pequeno resto. São poucos na multidão de católicos, nos milhões de católicos, nos milhares de sacerdotes e religiosos. São poucos os que estão antenados para aquilo que o céu nos diz hoje, através dos seus porta-vozes, dos seus profetas. E assim, grande parte da população cristã, religiosa, não está sendo preparado para o cenário que nós já começamos a adentrar, um cenário que vai rapidamente evoluir, como vocês verão. Mas estamos aqui agora para falar de Nossa Senhora, do seu manto protetor, da sua fidelidade às promessas, do seu carinho materno. Eu quero começar lendo um trecho da mensagem que o padre Oscar propôs para esta palestra. Quando consagrais uma família ao meu coração imaculado, é como se abrisseis a porta de casa à vossa Mãe do Céu e a convidasseis a entrar e lhe desseis espaço para ela poder exercer sua função materna de maneira sempre mais acentuada. Ela é mãe, tem gente que aceita o carinho da mãe, tem gente que se deixa acariciar pela mãe, tem gente que escuta a mãe, mas tem gente que procede como adolescente rebelde, que sempre em discussão, sempre transgredindo, sempre provocando, sempre batendo porta e não ouve o que a mãe nos diz. Eis porque eu desejo que todas as famílias cristãs se consagrem ao meu coração imaculado. Peço que me abrais as portas de todas as casas, para que eu possa entrar e estabelecer minha morada materna no meio de nós. Vocês conhecem aquela frase do Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa comunhão de ceia, de alimento, essa Eucaristia. Aqui Nossa Senhora, que é mãe e discípula de Jesus também, nos diz a mesma coisa. Eu entro como vossa mãe, fico morando convosco e participo de toda a vossa vida. De toda. Pesemos as palavras, toda a vossa vida. A nossa vida tem muitos aspectos, tem a luta pelo pão de cada dia, temos que pagar as contas, a parte financeira, temos que educar filhos, temos que enfrentar perdas, temos confusões entre nós mesmos, discussões, às vezes inúteis, mas nós temos que ter mais uma pessoa aqui dentro de casa. Quem se consagra tem mais uma pessoa. Ela está aí para ser lembrada, para ser solicitada, para ser consultada nos grandes momentos, sobretudo nas crises e perdas. Mais adiante ela vai dizer: onde eu entro, o pecado sai. Há uma incompatibilidade entre o bem e o mal, entre o pecado e a graça, o pecado e a santidade. Eles não combinam, não podem conviver. Então, onde ela entra e é recebida, e a porta lhe é aberta, aí sim, o pecado sai. Onde eu habito,
habitam comigo a pureza e a santidade. Eis porque a minha primeira função materna é a de fazer com que os membros de uma família vivam em estado de graça, é fazê-los crescer na vida de santidade por meio da prática de todas as virtudes cristãs, a paciência com os filhos, com o marido, com a esposa, a dedicação a todos, uma dedicação de um para o outro, o amor, que muitas vezes sofre até alguma incompreensão, às vezes é difícil, um amor que precisa superar dificuldades, mas que cresce nessa superação, são virtudes cristãs. E, finalmente, visto que o sacramento do matrimônio vos concede a graça particular de fazer-vos crescer juntos, minha tarefa é a de cimentar profundamente a união de uma família. Levar marido e mulher a viverem em comunhão espiritual sempre mais profunda, a aperfeiçoar o seu amor humano, torná-lo mais perfeito, introduzi-lo no coração de Jesus, para que possa assumir nova forma de maior perfeição, cuja expressão é a caridade pura e sobrenatural. Aqui está a promessa de Maria, ligada ao nosso ato confiante de entrega e consagração a ela. Em outra mensagem, ela promete que nessa consagração das famílias, ela vai evitar a separação, o divórcio e assim por diante. No entanto, eu mesmo já vi famílias se consagrarem a Nossa Senhora e depois se desentenderem, marido e mulher, e partirem para divórcio. Como pode ser isso? Nossa Senhora estaria falhando em sua promessa? De forma alguma. Vocês sabem que quando um religioso professa, isto é, faz os seus votos perpétuos, ele promete ficar para sempre naquela congregação ou naquele estado religioso, com seus votos de pobreza, de obediência, de castidade. Vocês sabem que também o sacerdote, ao ser ordenado, faz a sua promessa de ficar para sempre ao serviço de Jesus Cristo, como seu ministro, como seu agente, para realmente prosseguir a missão de santificar a humanidade, santificar os filhos de Jesus e de Nossa Senhora. No entanto, quem é que nunca soube de um caso de um religioso que abandonou os votos, que abandonou a congregação, a vida religiosa? Quem nunca ouviu falar de um caso de um sacerdote que abandonou o ministério, que abandonou as ordens sagradas, com dispensa ou sem dispensa? Então, isso acontece. Por quê? Será que a graça do sacramento da ordem desapareceu para aquele sacerdote que foi embora? Será que a graça da vida religiosa desapareceu para aquele que um dia, cheio de generosidade, de entusiasmo, fez a sua promessa, a sua entrega? Não, a graça está aí. Se eu posso dar um exemplo, né? As nuvens podem tampar o sol, mas eu sei que o sol está lá. Então, se no momento de crise, não é? Os olhos da alma, de novo uma expressão figurada, os olhos da alma se fecham, ela não vai enxergar nada, não vai enxergar a luz do sol, mas o sol está lá. Assim também a graça de Deus está constantemente sobre aqueles que fazem essas consagrações e essas promessas. Não é necessário repetir para vocês o que significa uma consagração. Nós consagramos uma igreja, consagramos o altar, consagramos uma pessoa, consagramos um bispo, né? Quando ele recebe a ordenação episcopal. Consagrar vem do radical cum, que significa com em latim, sacer, sagrado. Então, é juntar uma coisa ao sagrado, tornar algo sagrado, tornar algo separado, ou do uso profano, ou da vida profana,
da vida de simples leigo, para tornar aquilo dedicado de uma forma especial a Deus. Então, consagrar a nossa família, de alguma forma, significa que a nossa família não nos pertence mais. A nossa família agora é de Deus, ela está separada para Deus, ela está sintonizada com algo mais do que esse mundo banal, materialista e tão cheio de pecado como nós. Para a gente entender melhor o que seria uma família no plano de Deus, e o que é que o pecado fez, nós podemos voltar lá no início, aquelas páginas antigas, veneráveis, cheias de sabedoria, que estão lá no livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e assim por diante. Depois de enumerar as várias etapas da criação, o texto sagrado tem uma expressão inusitada: façamos o homem. Façamos. Antes, o texto dizia, e Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, haja criaturas no mar. E Deus disse, haja vegetação na terra. Né? E Deus disse. Agora não. É algo totalmente diferente. Façamos. Esse plural nos lembra imediatamente a Santíssima Trindade. Todas as obras que Deus faz, elas são feitas simultaneamente, igualmente, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. As obras para fora de Deus, digamos assim, do ser de Deus, aquilo que Ele cria. Ora, gente, apesar disso, nós atribuímos de modo especial a criação ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo. Assim também nós podemos atribuir de um modo especial a criação da alma a Deus Pai. Reparem, a alma é algo de ordem natural, criada por Deus Pai. A criação do corpo a Deus Filho. Por que a criação do corpo a Deus Filho? Aposto que vocês já estão imaginando que, ao criar o corpo do homem, aquele que tem tudo presente diante de si, passado, presente e futuro não existe para ele, é eterno presente, vê tudo constantemente, ele já se via como ser humano, já se via como um homem. Então nós temos a ideia de que Jesus veio e tomou a nossa natureza, tomou a forma do corpo do homem. Eu acho que é bem diferente. Jesus, né, melhor falando, o Filho, na Santíssima Trindade, criou o corpo do homem, a imagem do corpo que ele queria ter futuramente. Né? E o Espírito Santo, a ele nós podemos atribuir de modo especial o Espírito, a criação do Espírito. Mas nem sempre conseguimos distinguir bem essas três partes, digamos assim, do ser humano, que a Bíblia menciona frequentemente: corpo, alma e espírito. Habitualmente nós falamos, simplificando as coisas, em corpo e alma. Mas a Bíblia, em várias oportunidades, fala em corpo, alma e espírito. E ela tem razão em falar isso. E por que tem razão? O que é a alma? Bom, o corpo não é necessário falar muito sobre ele, porque nós o vemos, nós o tocamos, nós estudamos o corpo nas aulas de ciências, sabemos as suas funções, os diversos sistemas que nós temos, sabemos como é que ele vive, qual é o metabolismo, quais são as etapas da sua evolução e assim por diante. Então não é necessário falar muito sobre o corpo. Mas e a alma? O que é a alma? É algo imaterial. O corpo a gente vê, a alma a gente não vê. O corpo a gente toca, a gente abraça, a gente puxa. A alma, nada disso. A alma é imaterial, ela
está presente em todo o corpo, em todo o corpo. Por quê? Na sua condição de ser de algo simples e material, ela não ocupa espaço, né? Então, como o corpo está no espaço e a alma não, a alma está nele todo. E essa alma, uma vez criada, é imortal. É imortal. Podemos comparar a alma com uma espécie de túnica que revestiria o nosso corpo. Uma túnica comprida que cobrisse todo o corpo. Então, aí seria uma alma, estaria presente em todo o corpo, digamos assim, né? Estou querendo só mostrar uma comparação meio grosseira, como que essa alma espiritual está em todo o nosso corpo. E o Espírito? Que vem a ser esse Espírito? Diz a Bíblia que o Espírito é um hálito, um sopro de vida, uma respiração de vida que Deus soprou sobre o homem para torná-lo alma vivente. Então, o Espírito está sempre relacionado com a vida, mas não apenas a vida material, natural, carnal, está sempre relacionado com a vida espiritual, que é, em definitivo, a mais importante. Então, nós temos, assim, este ser, e assim como Adão foi criado do barro, da matéria, não é? Uma matéria pré-existente, e Eva, ela foi criada do lado de Adão. A palavra usada, costela, pode significar a costela mesmo no sentido estrito, mas pode significar também, simbolicamente, o lado. Então, a mulher foi criada do lado do homem para mostrar, desde o início da criação, que os dois constituem uma só carne. Mas Adão e Eva, então, nessa circunstância de criação da mulher, eles constituíam, obviamente, uma só carne. Digamos assim, foi quase que um pedaço de Adão, né, que serviu de matéria-prima para Deus criar Eva. Mas, e nós outros? Eu sou casado com uma mulher que, em hipótese, né? Casado com uma mulher que eu vinha conhecer quando eu já tinha 30 anos, 40 anos. Então, ela não foi tirada do meu corpo. Em certo sentido, sim. Se nós pensarmos que toda a humanidade vem de um casal primitivo, de uma maneira ou de outra, as mulheres todas vêm da Eva e os homens todos vêm do Adão. Então, permanece esse vínculo. Mas fica na mulher e no homem aquela saudade da integralidade, né? Aqueles que foram separados um dia têm aquela saudade de se unirem de novo, de voltarem a essa unidade. E o sentido profundo do matrimônio tem a ver também com esse simbolismo, esse retorno à unidade. É uma unidade que é forte, energizante, uma unidade que é procriadora, uma unidade a quem Deus deu o poder de criar novos seres humanos. Por isso, diz a Bíblia, né, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Para quê? Também a Bíblia nos diz que a mulher foi criada, por quê? O homem não foi feito para viver em solidão. Não é bom que o homem seja só. Então vai fazer a ele, ou para ele, ou diante dele, como traduzem às vezes os judeus, diante dele um auxiliar semelhante a ele, da mesma natureza, do seu mesmo corpo, osso dos meus ossos, carne da minha carne, a expressão bíblica, não é? Então, com esse conjunto, vai receber a missão de se ajudar mutuamente, a própria razão da criação da Eva, a missão de acabar com a solidão, não é bom que o homem esteja só, e a missão de crescer e multiplicar-se, encher a terra, a missão procriadora. Já nesse momento,
nós já vemos que a criação da mulher foi escrita cerca de 1000 anos antes de Cristo, no Gênesis, já profetizando a união de Cristo com sua igreja. A humanidade, a igreja, esposa de Cristo, mesmo, a igreja que nasceu do lado aberto de Cristo, assim como Deus abriu o lado de Adão para fazer surgir a mulher, do lado de Cristo aberto na cruz, surgiu a sua esposa, a igreja. E Cristo não deixa a igreja sozinha de jeito nenhum, não nos deixa sozinhos de jeito nenhum, a não ser que nós não abramos a porta para Ele. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acabar com a solidão humana, acabar com a tristeza humana, com a infelicidade humana. Tudo isso está no nosso alcance se nós vivermos de acordo com aquilo que Ele nos pede, se nós respondermos minimamente à abundância do seu amor inesgotável, né, que jorra sem parar sobre nós e que muitas vezes é esquecido, ignorado ou desprezado. Assim, nós temos esses constituintes do ser humano: alma, corpo e espírito. Quando Deus criou o ser humano, aquele ser humano era luminoso. Era luminoso. Alguns santos, alguns profetas evidentes que viram o ser humano no paraíso, dizem que Adão e Eva eram luminosos. E quando eles estavam nus, não se envergonhavam, naquela inocência, naquela simplicidade, estavam nus, mas é um nus em luz. Eu posso fazer esse jogo de palavras, né? A nudez na luminosidade, na luz. A luz era tão grande, a luz de Deus, a luz do Espírito que os envolvia em seus corpos também, que irradiava para o seu corpo, que só eles vão perceber que estavam nus quando cometeram o pecado. É como se a gente desligasse o interruptor e quando você vê assim numa lâmpada, você vê, como eu vejo aqui nessa lâmpada, eu não vejo nada externo, só vejo a luz. Mas se eu apagar, eu vejo a matéria opaca. Então, esta luz que eles tinham em seu corpo, né, o pecado desligou o interruptor, apagou a luz. Eles perderam essa luz. Quando Jesus vai mostrar o que Ele é como novo Adão, o que Ele vai fazer no Monte Tabor? Ele vai aparecer de novo na luminosidade inicial, porque Ele não perdeu a luz, Ele aguardou para si, para poder viver conosco, né? E ser reconhecido como um de nós, e não ser confundido imediatamente com algo, um extraterrestre, uma coisa qualquer, por causa da sua luz. Mas quando Ele quis mostrar a realidade, Ele apareceu todo luminoso no Monte Tabor. Então, gente, este casal, como foi pensado por Deus, como foi querido, embalado por Deus desde toda a eternidade. Nós falamos desde toda a eternidade, já entramos num caminho errado, porque nós estamos pensando em tempo, eternidade como um tempo que não tem fim. Não, Deus é eterno presente. Deus, nós quando vamos fazer alguma coisa, nós planejamos, vou fazer um banco, eu vou planejar, eu vou comprar madeira, eu vou cortar madeira, eu vou fazer as junções, vou arrumar pregos ou colas, etc, etc. Nós planejamos para executar. Deus, quando pensa, esse pensamento já é criação, O nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser, é um pensamento de Deus feito corpo, pensamento de Deus feito matéria. Cada um de nós é um pensamento único, diferenciado de Deus, feito matéria. Nós somos isso. Somos esse pensamento concretizado de Deus. Ele pensa e pensar e criar para Ele. Então, gente, é essa realidade sublime que estava lá no início, como desejo de Deus para a humanidade, como plano, projeto dele, desígnio dele para a humanidade.
Tudo isso, infelizmente, foi perdido. Se nós comparamos, como eu já falei, o Espírito como aquela abertura da nossa alma para Deus, para aquela abertura para a vida e para a luz de Deus, nós poderíamos comparar ainda essas realidades, para ser bem didático, com essas casas e edifícios que têm painéis solares. O que acontece com o painel solar? Ele vai captar a luz do sol, vai transformar aquilo em calor, vai aquecer a água, por exemplo, ou vai permitir a iluminação de uma casa, dependendo da utilidade ou do tipo de painel que eu tenha. Assim também, a nossa alma, quando está, digamos assim, constituída e se comportando do jeito que Deus queria, é como esse painel que está aí para captar a luz de Deus, a luz divina. Agora, imaginem vocês se eu, na construção lá, erro e coloco um painel voltado para a terra em vez de voltar para o sol. O que vai acontecer? Uma casa assim ficaria no escuro, sem energia, sem nada. Assim também a alma, que não tem o seu painel interior voltado para o sol divino, esta alma está destinada, infelizmente, se não reconstruir ou redirecionar o seu painel, está destinada ao frio, à solidão e à escuridão do pecado. É isso que vai acontecer, infelizmente. Nós podemos ainda usar outra comparação. Vamos dividir o corpo humano, não é uma divisão do lado físico, científico, não. É uma divisão, digamos, mística. Nós vemos perfeitamente que o corpo humano tem uma parte superior onde estão os olhos. A luz entra para nós através dos olhos. Na parte central aqui nós temos o coração, e aqui estão os sentimentos bons e maus. E na parte de baixo nós temos o ventre, os membros, os órgãos sexuais, a parte, digamos assim, mais animal do ser humano. O ser humano, como foi concebido por Deus, tinha tudo isso, mas a parte animal, em união com a alma submetida, iluminada pelo Espírito Divino. Assim deveria ser, mas assim não foi, infelizmente, porque os nossos primeiros pais caíram na tentação. Nós vivemos depois disso num plano meramente natural, a não ser que entremos como receptores da graça redentora de Cristo. Vamos cair agora na real. Essa visão bonita, luminosa, né, dos planos amorosos de Deus para a criatura, digamos, mais querida, tão querida que Deus colocou até os anjos, que são superiores a nós em natureza, ao nosso serviço, para a nossa proteção, para nos guiar. Então, essa criatura tão querida, essa obra-prima da criação, em que a matéria volta a Deus através do Espírito, né? Digamos assim, fechando a obra da criação que saiu dele, vai até a matéria e volta para ele através da matéria animada por uma alma e por um espírito. Então, essa ideia bonita se perdeu com o pecado e depois disso temos que cair na real. O que é que nós vemos nas nossas famílias? O que é que nós vemos ao redor de nós? São famílias assim que homens e mulheres realmente constituem um só corpo e uma só alma, em que os filhos são tratados com o mesmo amor com que Deus trata a nós, com que Deus nos criou, em que não há essas discussões intermináveis, esses gestos de vaidade, de prepotências, essas birras, essas coisas todas. É isso que nós vemos? Não, nós vemos são exatamente esses defeitos, esses problemas. E uma vez que nós perdemos a graça através do pecado, ela não foi de novo oferecida a nós, é a redenção que vai se processar depois. Mas vejam bem, mesmo a nossa natureza, ferida pelo pecado, ficou,
desregulada. As nossas paixões, os nossos instintos querem seguir o seu caminho, não querem saber de nenhuma regulagem, digamos assim, nenhuma sintonia com a alma e com o espírito, querem andar por si mesmo, e o diabo sabe disso, e ele vai nesses pontos fracos para atingir-nos ali e levar-nos a mais quedas, levar-nos ladeira abaixo no rumo da perdição. Ele sabe disso. Quando Deus criou, quando Deus permite, e cria uma alma para cada ser humano que vem ao mundo, Ele nos coloca um anjo para a guarda, um anjo para levar para o caminho dele, que Ele nos propõe através de Cristo, caminho, verdade e vida. Ele dá a conhecer a esse anjo a nossa natureza, dá a conhecer os problemas que nós tivemos, qual o caráter que vai ter, qual a dificuldade que nós vamos ter na vida espiritual. Ele ilumina o anjo para que ele conheça tudo sobre nós. O capitão não tem essa ajuda divina, não tem essa iluminação, mas ele é espírito, é inteligentíssimo, muito mais inteligente do que a gente, e desde o nascimento ele fica lá à espreita. Esse aqui nasceu desse pai, dessa mãe, e nós já sabemos que esses dois estão numa turra danada, que eles se odeiam e se amam, aquela ambiguidade, eles têm esse defeito de caráter, eles têm esse pecado, o filho vai herdar isso vai pesar na criação do filho, na natureza disso, no caráter dele. O capitão fica lá observando tudo, para ver qual vai ser o nosso ponto fraco e como é que ele vai nos tentar. Ele também não é tolo, ele está numa guerra contra Deus, a guerra do bem e do mal, a guerra do Criador e a guerra do transgressor, a guerra da bondade contra a maldade e contra tudo que é divino. O demônio, ao longo desse tempo todo, depois de melar um pouco a criação do homem através do pecado dos nossos primeiros pais, o demônio conseguiu atrapalhar um pouco a obra redentora de Cristo, colocando lá um traidor no meio do grupo, seduzindo um traidor, e continua tentando aniquilar a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, o tempo todo, não dá folga. Mas isso tudo, em nossa história, segue um processo. E nós estamos chegando ao fim de uma etapa desse processo. Nós estamos nisso que se chama de fim dos tempos. Olha, vocês estão ouvindo guerras, rumores de guerras e tudo mais. Sempre houve guerras e tudo. Sempre houve terremotos, fomes, pestes. Mas preparem-se. Preparem-se. Tenham a sua vida em harmonia com Deus. Peguem a mão e o manto de Nossa Senhora, segura aí, porque o que está para vir nos próximos meses e anos é a grande tribulação prevista na Escritura. E aí eu vou lembrar alguma coisa. Por que as nossas famílias estão desse jeito, destroçadas? Por que a gente casa e separa? Por que tantos filhos estão se suicidando? Por que tantos filhos estão entregues à droga, numa morte lenta? Por que tantos filhos estão revoltados? Além da nossa própria fraqueza e de nossas infidelidades, não nos esqueçamos, estamos vivendo um processo histórico lenta e minuciosamente preparado para afastar a humanidade de Deus e para destruir a família. Os grandes agentes da besta, como o Apocalipse chama, essa força que se opõe a Deus, os grandes agentes estão consubstanciados hoje na tecnologia. Vocês veem lá no Apocalipse que Deus diz, ou que o profeta diz que todo mundo adorou a besta, todo mundo seguiu a besta. Quem é como a besta? E que besta é essa para seduzir todo mundo? É a besta que entrou em nossa casa pela televisão, por certos filmes,
e muitas vezes entra também pelos celulares, dependendo do programa que você quer ver. Essa besta que está aí para vergonhosamente destruir a família, a união, levar as pessoas a experiências sexuais fora do casamento, à infidelidade, ao divórcio, à contestação mútua, à gritaria, à brigaria sem fim, à destruição, à crise da família de hoje. É uma crise planejada de longa data e que está dando os seus frutos agora, e é preciso, portanto, remediar a isso. É nesse contexto que nós voltamos a falar da consagração à Nossa Senhora, porque além de todas as promessas que nós acabamos de ler aqui, e outras na sequência da mensagem, que serão abordadas por outros palestrantes, além disso, é bom lembrar que a consagração à Nossa Senhora, nesse exato momento da nossa história, nesse exato momento do tempo, tem uma função muito importante, a de marcar as nossas frontes com o selo do Deus vivo, de nos assinalar para que nós não sejamos atingidos pelas pragas materiais, não, nem tanto, mas espirituais, que são a perdição eterna. Então, além da proteção, além da união, além de nos levar a uma vida de santificação, quando ela também está presente em nossos lares, repito, no momento presente, é importante lembrar que nós temos que ser marcados com o selo do Deus vivo, porque a besta já está marcando os seus com o selo de número 666. Esse processo de divisão, de marcação, está em plena atualidade, está ocorrendo agora. Então, vamos ficar sob a proteção de Nossa Senhora, consagrando as nossas famílias, porque estamos no momento da seleção final. Estamos no fim de uma etapa histórica, nada mais será, depois desse desfecho, nada mais será como antes. Estaremos em um novo céu e nova terra, e se queremos preservar os nossos filhos e a nós mesmos como sementes dessa nova terra e novo céu, como aqueles que vão herdar essa nova terra e novos céus, deveremos fazer essa consagração à Nossa Senhora. Para terminar, vamos lembrar, uma consagração meramente verbal, ritual, não tem efeito. A consagração deve ser integral, a consagração deve ser feita com palavras que exprimam os nossos sentimentos, o nosso coração e toda a nossa alma, toda a nossa inteligência, toda a nossa vontade. Ela tem que ser integral, senão não vai resistir aos embates. Quando vier os sofrimentos que estão aí à porta, nós não teremos força para resistir, nós falharemos em nossa consagração. Ela terá sido uma consagração medíocre, falha, eventualmente até falsa. Essa consagração, eu lembro quando Santa Bernadette foi descrever, perdão, Santa Bernadette não, que teve a vidente de La Salette, Melanie em francês, né? Quando ela foi descrever Nossa Senhora, ela falava: não consigo descrever. Só o olhar dela refletia tanta bondade, tanto amor, tanto carinho. O olhar dela era como uma carícia passando no rosto da gente. Contemplar esse olhar, contemplar esse rosto, já era contemplar o paraíso. Essa mãe paradisíaca, terna, imensamente preocupada com o destino dos seus filhos, que ela gerou ao pé da cruz, em meio de dor que nós não podemos imaginar, como corredentora, é essa mãe que pede que nós abramos a porta para ela, a porta das nossas famílias, mediante essa consagração da família, que vai envolver marido, mulher, filhos e até
mais gente se tivermos outras pessoas como irmãos e irmãs que queiram participar. Entreguemos-nos a Nossa Senhora, nós não poderíamos estar em melhores mãos. Assim seja.